E as dívidas do Corinthians já superam os bens em mais de 900 milhões de reais. Entendam por que o paredão Hugo Souza pode ser o próximo a querer deixar o timão. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Botafogo fora de casa, buscando a vitória para não correr riscos de voltar ao Z4 do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Botafogo fora de casa, necessitando da vitória para não correr riscos de voltar ao Z4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Botafogo, jogo que acontecerá às 16 horas no estádio Newton Santos e será válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre o adversário. Após a ativação na academia, o aquecimento no gramado, treinador Fernando Diniz comandou trabalhos táticos e também fez vários testes na equipe que deverá começar esse jogo de hoje. Na parte final dos trabalhos tiveram treinamentos de bolas paradas, defensivas e ofensivas. Corinthians que entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro, buscando uma sequência de vitórias. Na rodada anterior vencemos o clássico em casa contra o São Paulo e hoje será extremamente importante vencer para não corrermos riscos de voltarmos ao Z4 do Brasileirão. Então, vencer hoje será fundamental. Absolutamente que o Diniz ainda segue com vários desfalques, por exemplo, o zagueiro Gabriel Paulista está fora porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo, além dos jogadores machucados, Memphis, Kaique, Vitinho, Hugo Farias e também o João Pedro Tchoca. Por outro lado, o Fernando Diniz ganha 2 retornos de jogadores que não tiveram na rodada anterior do Campeonato Brasileiro, o Alan e também o André. Então, com isso, uma provável escalação do timão para esse jogo muito importante de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Lingard e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: extremamente necessário o Corinthians vencer. Necessitamos de subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Aliás, subir não, primeiramente, nos afastarmos do Z4. Vencer hoje será fundamental. Em caso de empate, as chances... existem riscos de voltarmos para o Z4. Por exemplo, dependemos da equipe do Grêmio. O Grêmio é a primeira equipe dentro do Z4 com 17 pontos. Nós temos 18. Ou seja, se nós empatarmos com o Botafogo e o Grêmio vencer o seu jogo, nós retornaremos para o Z4, a turma do Z4. Então, vencer o Botafogo hoje será fundamental, absolutamente. Estamos falando de um Corinthians, estamos muito bem na Libertadores da América, estamos já classificados para as oitavas de final, faltando 2 rodadas para o término da fase de grupos. Na Copa do Brasil, conquistamos no meio da semana a vaga para as oitavas de final da competição. Agora é ter uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro para se afastar de vez ali da parte de baixo da tabela. Absolutamente que, por se tratar de um jogo fora de casa, em um gramado sintético, as coisas, as dificuldades acabam aumentando, mas eu tenho confiança que faremos um grande jogo hoje contra o Botafogo, fora de casa, mesmo com grama sintética e tudo mais, e sairemos do Rio de Janeiro com os 3 pontos e, claro, sem voltar para o Z4 do Brasileirão. Confio na vitória hoje, se Deus quiser. E agora vamos falar sobre o paredão Hugo Souza. Eu vou explicar a vocês por que o Hugo Souza também... existem riscos dele ser o próximo a querer deixar o Corinthians. Na noite da última quinta-feira, que nós garantimos classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil,
o atacante Yuri Alberto acabou levantando uma polêmica muito grande quando ele revelou que já está há 5 temporadas, gostaria de buscar novos ares e tudo mais. Yuri Alberto revelando o desejo de deixar o Corinthians. Ele que não marcava 9 jogos, marcou na vitória diante da equipe do Barra e acabou acontecendo tudo isso. Devido à repercussão negativa, o Yuri Alberto, no outro dia, através da sua assessoria de imprensa, mudou um pouco a versão, que não tem proposta e que, enquanto estiver no timão, o jogador vai honrar. Outro atleta, também existem chances de repente, querer deixar o Corinthians agora na janela do meio do ano da Europa. Segundo informações, o paredão Hugo Souza tem um combinado com o presidente Osmar Stabile de que, se chegar uma boa proposta por ele, o Corinthians não dificultará também a saída do jogador, destacando que o Hugo recebeu proposta da equipe do Milan alguns meses atrás. O Corinthians acabou não liberando o jogador, mas é importante também lembrar que depois do título da Copa do Brasil no ano passado, durante a festa em comemoração na Neoquímica Arena, o paredão Hugo Souza foi perguntado sobre permanência no Corinthians. Ele garantiu que pelo menos a permanência até a Copa do Mundo que vai acontecer no mês que vem, e existem grandes chances do Hugo Souza ser convocado e ir para a Copa do Mundo. Informações de bastidores dizem que o Corinthians não aceitará vender o jogador por menos de 75 milhões de reais, pelos 60% que o Corinthians possui do jogador. Então, o Corinthians pode estar prestes aí a entrar em um momento bastante complicado para assegurar o seu elenco e, claro, avançando em competições importantes, jogos eliminatórios, como Copa do Brasil e também a Libertadores. A minha opinião quanto a essa informação envolvendo o paredão Hugo Souza é a seguinte: eu vou ser muito sincero com vocês. Tanto o Yuri Alberto quanto o Hugo Souza um dia vão deixar o Corinthians. Só que estamos falando em um momento nada apropriado, porque o Corinthians está prestes a se classificar muito bem, classificados já estamos, eu falo muito bem, entre os primeiros colocados da Libertadores. Então, de repente, nos momentos decisivos, nos jogos eliminatórios, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, o Corinthians tem chances, tem riscos de perder alguns jogadores, sem contar a necessidade de vendas. O Corinthians necessita vender jogadores, porque a situação financeira é caótica. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Fato é, não existe nenhum jogador maior que o Corinthians. O jogador pode ir embora, o clube vai continuar, vai se virar. Eu confio extremamente no Cauê. Capitão, você gostaria que o Hugo saísse? Claro que não. Mas, sinceramente, fica difícil. Chegou proposta alguns meses atrás do Milan, ele não foi. Muito se rola de informação no bastidor, enfim, é complicado, aí envolve até de repente gratidão, porque se esperar concluir Libertadores, Copa do Brasil, ir embora no final do ano, sinceramente, para mim não tem problema nenhum. Mas deixar o Corinthians em jogos decisivos, que eu acabei de falar para vocês desses campeonatos, sinceramente eu levo até pela gratidão, porque o Corinthians recuperou, o Corinthians trouxe o Hugo Souza de volta ao futebol. Então, sinceramente, para mim, eu não acredito que o Hugo abandonaria o Corinthians no momento aí de bastante necessidade envolvendo campeonatos. Claro, não dá para cravar nada, não dá para cravar também que de repente o jogador realmente queira sair, mas sabemos quais são os desejos dos atletas aí quando falamos de futebol europeu. Enfim, é uma situação muito complicada e sempre se lembrem, quem ama de verdade realmente o Corinthians somos nós os torcedores. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar de uma situação extremamente preocupante. Alerta financeiro máximo. O Corinthians, para se ter uma ideia, já tem as suas dívidas superando os bens em mais de 900 milhões de reais. É isso mesmo, eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. O Corinthians divulgou recentemente o balanço financeiro do primeiro trimestre desse ano de 2026 e os números são extremamente preocupantes. Vamos lá. Hoje, as dívidas do clube superam seus bens e valores a receber em impressionantes 905 milhões e 700 mil reais.
um aumento de 131.600.000 em comparação ao fim de 2025, ou seja, o déficit financeiro do Corinthians nos 3 primeiros meses chegou a 131.600.000 reais. O cenário expõe uma realidade cada vez mais alarmante. O Corinthians continua gastando muito mais do que arrecada. Então, como eu disse a vocês, a situação é muito preocupante. O que mais preocupa é que boa parte do planejamento financeiro dependia de vender jogadores no início da temporada, algo que não aconteceu. Muito se fala internamente que o Corinthians não quis vender atletas no começo do ano, mas também não chegou nenhuma grande proposta. Chegou aquela do André, que sabemos que já estava encaminhada, 100 milhões para o Milan, mas depois de muitas críticas foi dito que o presidente não sabia e tudo mais, e aí nós sabemos o restante da história. Então, sem conseguir gerar novas receitas, sem conseguir trazer novo dinheiro, mais uma vez a diretoria teve que se apegar a antecipações de patrocinadores, antecipando receitas daqui a 1 ano, 2 anos, e também fazendo empréstimos para manter o fluxo de caixa minimamente funcionando. Enquanto isso, as despesas financeiras seguem explodindo, os gastos operacionais praticamente consumiram toda a arrecadação do primeiro trimestre do ano, e as dívidas de curto prazo já ultrapassaram 1.200.000 reais. Então, empréstimos e financiamentos acabaram fazendo com que as dívidas do clube aumentassem ainda mais. Então, mesmo com a arrecadação alta em patrocínios e também futuras receitas, isso previstos em contratos bilionários, como, por exemplo, o contrato com a Nike, o novo contrato do Corinthians com a Esportes da Sorte, fixo, são 600 milhões de reais, claro que poderia faturar muito mais, mas o Corinthians segue afundado em uma crise financeira que parece que não tem fim, ou seja, o Corinthians gasta bem mais do que consegue arrecadar, e a dívida ela vai aumentando de uma forma muito preocupante. Então, para se ter uma noção, hoje, se o Corinthians vender tudo que tem, aliás, se o Corinthians juntar tudo que tem em relação a patrimônio e também o que tem a receber, a dívida ainda estará superior a 900 milhões de reais, como eu disse no início do vídeo, 905.700.000 reais. Inacreditável a situação financeira ao qual o clube chegou e continua indo. A minha opinião, quanto ao Corinthians já ter dívidas superando os bens acima de 900 milhões de reais, é a seguinte: isso é muito preocupante. O Corinthians vive uma situação financeira extremamente perigosa e continua operando, gastando mais do que tem a receber. Ou seja, o que isso quer dizer? Como eu disse a vocês, se o Corinthians juntar todo o dinheiro que tem a receber e também o patrimônio do clube e juntar tudo para pagar suas dívidas, ainda sobrariam 905.700.000 reais o clube devendo. Isso é assustador, isso é inacreditável. É inacreditável o que fizeram com o Corinthians. Eu vou falar uma coisa para vocês. As dívidas do clube totais já estão caminhando para 3 bilhões de reais. É por isso que a situação está assim. E não estamos falando de dívidas adquiridas desde 1910. Corinthians começou a ter dívidas desde 1910? Não. A situação começou a disparar e ficar sem controle. Vamos colocar aí os últimos 18, 19 anos. Então, é inacreditável o que fizeram com o clube. E o que é pior, continuam fazendo. Sai presidente, entra presidente, sai diretor, entra diretor, e sempre a situação é a mesma. Finge-se que está tudo bem, que não está acontecendo nada. Há quem diga que daqui 5 anos as coisas estarão melhores, que eu torço muito para que isso seja verdade, mas, infelizmente, sabemos que não é. E a situação só segue piorando. É por isso que eu falo para vocês, não dá mais para o Corinthians seguir nesse modelo associativo.
O Corinthians não pode mais seguir desse jeito. Vejam a situação do clube. O Corinthians necessita de uma intervenção judicial urgentemente. O Corinthians necessita urgentemente do voto do fiel torcedor, aumentar o cartório eleitoral. O Corinthians, com a intervenção, é o que nós queremos, uma limpa a ser feita, e aí depois vira profissionalização. Porque desse jeito que o clube está, não tem mais condições de seguir, não tem mais condições de continuar. É inacreditável. Todos os dias temos que falar aqui sobre questões financeiras. Vejam o que aprontaram com o Corinthians. Dívidas aumentando, risco das contas que foram aprovadas de forma supostamente errada serem anuladas, investigações e mais investigações do Ministério Público, supostas empresas fachadas, supostos gastos regulares do cartão, supostas notas fiscais frias, supostamente empresas irregulares de segurança contratadas para fins errados dentro do clube. O Ministério Público também está investigando. Então é inacreditável o que fizeram com o Corinthians. Por isso que eu falo, é intervenção judicial urgentemente. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Paredão Hugo Souza? Será que ele deve ser o próximo a querer deixar o timão? E quanto a essa situação, as dívidas superando os bens em mais de 900 milhões de reais, o que vocês pensam sobre isso? E o jogo de hoje contra o Botafogo, jogo difícil, fora de casa, grama sintética, qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, 1-0 para o Timão. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!